Vamos falar um pouquinho então, né, a gente falou dos tipos de acidentes, das suas causas, a gente falou dos benefícios previdenciários. Vamos falar um pouquinho de outro fator muito importante, que é a responsabilidade civil e criminal. Então, quando acontecem os acidentes, pessoas, empresas precisam responder por isso. Então, por isso que existem os órgãos aí investigativos, internos, externos, polícia, Ministério do Trabalho, sindicatos, para que Ministério Público, para que sejam feitas essas investigações e avaliadas essas responsabilidades civil e criminal, onde pode estar respondendo apenas processos administrativos, fazendo o pagamento de indenizações, mas também respondendo criminalmente, respondendo um processo penal, podendo até ser preso. Então, todos nós que desenvolvemos atividades laborais, que temos as nossas faculdades mentais em dia, que somos maiores de 18 anos, temos as nossas responsabilidades. A gente é considerado responsável legal, a gente é responsável pelos nossos atos. Então, se a gente cometer um crime, se a gente cometer um acidente de trânsito, a gente vai responder por isso, civil e criminalmente. Então, nas nossas atividades rotineiras de trabalho, nas nossas atividades laborais, quando acontecem acidentes, a gente também pode ser responsabilizado. E aí vai ser feita uma investigação, vai ser avaliada as responsabilidades de cada um. Empregador, segurança do trabalho, CIPA, própria vítima, testemunhas, todos os envolvidos direto ou indiretamente naquele acidente. Então a gente precisa entender um pouquinho como isso funciona, Entender que não é algo tão simples assim. Então toda vez que adquirimos um ofício, junto com ele vem as responsabilidades, não só morais, mas também legais, podendo até mesmo incidir na severidade de punições previstas em leis. Então a gente vive num país democrático, regido por leis, que a gente precisa seguir essas leis. Caso a gente cometa algum ato que não seja compatível com isso, a gente vai responder de alguma forma, civil ou criminalmente, responder administrativamente, um processo, uma indenização, ou até ser preso realmente. Então, eu assumindo a responsabilidade de ser um cipeiro, automaticamente, com esse ofício, eu estou assumindo algumas responsabilidades também, Eu posso ser responsabilizado por algumas ações, por algumas atitudes ou por omissões. Então, se houver um acidente de trabalho lá na empresa, principalmente um acidente fatal, vai ser investigado esse acidente pela polícia, pelo Ministério do Trabalho, pelo sindicato, e aí vão buscar nesses casos quem são os responsáveis. E aí, pelo simples fato de uma omissão, você pode ser responsabilizado também. Então, se eu tenho uma CIPA que não é atuante, se eu tenho uma CIPA ali que não faz o seu papel, não fez CIPAT, não tem campanha, é uma CIPA fantasma que está lá apenas para cumprir preceito, essa CIPA pode ser responsabilizada também. Se o empregador não dá as condições de segurança, não dá os recursos necessários para que a CIPA atue, para que a CIPA trabalhe, pode ser responsabilizado também. Se o trabalhador que está lá, que é a linha de frente, não cumpre com esses procedimentos, não utiliza o EPI, se for comprovado algum tipo de sabotagem, ele também pode ser responsabilizado. Então, todos precisam executar os seus trabalhos, as suas atividades
dentro dos padrões, dentro do que a lei, as normas regulamentadoras exigem, né, para que a gente esteja respaldado. Dessa forma, a gente vai estar minimizando a probabilidade de acidentes, né, atuando com prevenção, e também a gente vai estar respaldado no caso de o acontecimento de algum acidente, principalmente um acidente fatal. Então, existem aí a responsabilidade civil e criminal. O Código Civil, no seu artigo 927, ele diz que aquele que, por imperícia, imprudência ou negligência, violar direitos ou causar prejuízos a outro, ficará obrigado a reparar o dano. Então, fica bem claro ali, né? Seja por imperícia, imprudência, negligência, omissão, se por algum motivo a gente causar algum tipo de prejuízo a outra pessoa, a outro trabalhador, né, e aí vai entrar nesse sentido os acidentes de trabalho, né, onde aquele trabalhador, aquele nosso companheiro de trabalho pode ficar aí incapacitado, pode ter até uma morte, né, devido a essa imperícia, imprudência, negligência, omissão, né, do trabalhador, da CIPA, do empregador. A gente pode estar respondendo por isso, a gente vai ter que reparar esse dano. E muitas vezes reparar esse dano pode ser uma indenização, pode ser uma medida administrativa, mas pode ser também, né, uma medida punitiva, pode ser uma pena de reclusão. Então, isso é lei. A gente precisa estar sempre atento, a gente precisa tomar os cuidados necessários para que a gente consiga se precaver quanto a isso. Que a gente consiga, primeiro, trabalhar para evitar esses acidentes e, caso eles ocorram, que a gente esteja amparado. O que é estar amparado? É fazer o papel do cipeiro, é fazer o trabalho da CIPA, não é estar apenas ali por estar, né? Não é apenas achar que, eu sou cipeiro, estou aqui, não posso ser mandado embora, então tá bom. É realmente cumprir com o papel da CIPA, tudo que a gente viu, tem visto e vai ver ainda aqui, né? Então, fazer as reuniões ordinárias como realmente deve ser feito, fazer CIPAT, campanhas, inspeções, mapa de risco, né? Fazer as inspeções nos locais de trabalho, nas rotinas, enfim, cuidar da prevenção para que a gente não seja surpreendido, né? Para que a gente não tenha que responder por isso, né? São também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, também está lá, artigo 932 do Código Civil, é responsabilidade, a gente vai responder por isso, seja empregador, seja trabalhador, o encarregado, o líder, quem é responsável por aquela atividade. Todos vão ser investigados. É o empregador, é o encarregado, é o líder do setor, é a segurança do trabalho que é responsável pela segurança dos trabalhadores, vai ser a CIPA, enfim, né? É o contratante, é o contratado, todos vão responder, podem responder. Vai ser feita uma investigação, vai ser feita uma análise de cada acidente e aí, em cima disso, vão ser distribuídas as responsabilidades para quem for cabível. Então, todos podem estar respondendo a ações civil e criminalmente. Então, não é para assustar vocês aqui. Eu não quero mais ser cipeiro, eu posso ser preso, eu tenho que indenizar. Não é para assustar vocês, mas é para mostrar a realidade, para que vocês levem a sério o trabalho de cipeiro. Né? Que às vezes, não sou cipeiro, mas eu estava junto lá, eu estava trabalhando, eu vi que ele ia cometer algum ato inseguro e não falei nada, eu vou responder da mesma forma. O empregador pode responder, a segurança do trabalho pode responder, então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tudo que a gente faz, ou às vezes deixa de fazer, né? A gente assume uma responsabilidade disso, a gente pode responder por esses atos, né?
Então, o Código Penal também, artigo 132, né, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente pode gerar aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir um crime mais grave. Então, um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, né, a gente pode ser responsabilizado, se for comprovado que de alguma forma a gente colocou a vida daquela pessoa em risco, né, se a gente foi o causador, ou a gente por omissão, por imperícia, por negligência, imprudência, acabou causando aquele acidente, ou de alguma forma direta ou indiretamente a gente deixou de fazer algo que pode ter contribuído para a ocorrência daquele acidente, a gente pode responder, a gente pode ser preso, né, pena aí de 3 meses a 1 ano, ou até penas mais graves, dependendo do tipo de ocorrência, dependendo também da nossa ficha criminal, né, se é ficha limpa, se é reincidente, enfim, tudo isso vai acabar influenciando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. São penas que normalmente vira e mexe estão sendo revisadas, que tem algumas mudanças, mas enfim, de alguma forma a gente pode estar respondendo por isso. Eu já tive amigos aí da área de segurança do trabalho que chegaram a ser presos, que chegaram a perder o seu registro técnico, né, devido a essa falta de comprometimento. Está fazendo algumas ações, aí, ou deixando de fazer algumas ações que contribuíram para a ocorrência de alguns acidentes. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Né? Matar alguém, pena de reclusão de 6 meses, de 6 a 20 anos. Então, um acidente fatal, eu tive uma morte, né? Então aí já fica um pouquinho mais pesado, né? Então, pena de 6 anos a 20, de 6 a 20 anos. Então, você pode perder um bom pedaço da sua vida aí, né, devido a um acidente, se for comprovado que você tem a sua responsabilidade ali também civil e criminal. Então, a gente precisa realmente atuar com todo o respaldo possível, fazer o nosso trabalho, deixar tudo muito bem registrado, por isso que é muito importante a ata da CIPA. Lá vão constar todas as recomendações, todas as atividades, todos os trabalhos que a CIPA tem desenvolvido, que no momento de um acidente, principalmente num acidente fatal, isso vai ser primordial. Eu vou pegar uma ata de CIPA lá, eu quero o juiz, né? Eu não, né? O juiz vai estar dizendo, ele vai querer ver na ata de CIPA o que a CIPA fazia. Bom, tem CIPA aqui, quero ver se ela atuava, o que ela fez, se ela está relatando aqui, principalmente relacionado ao acidente, né? Se foi a primeira vez que aconteceu, se já teve outras vezes, se é reincidência, se tem uma CIPA atuante ali, se a CIPA fez campanha, se a CIPA fez CIPAT, enfim, tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai ser investigado. E aí, em caso de morte, em caso de acidente fatal, né, pessoas, empresas, encarregados, segurança do trabalho, todo mundo pode acabar respondendo. Né? Todo mundo é passível aí de ter a sua responsabilidade atribuída, civil e criminal, podendo aí até 20 anos de reclusão. No homicídio culposo, a pena é aumentada em 1/3 se o crime resulta de uma inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, quando a gente tem um homicídio culposo, né, que é aquele sem intenção, né, e for comprovado que foi uma inobservância de alguma regra técnica de uma profissão. Então, por exemplo, um técnico em segurança do trabalho que não cumpriu com o seu papel, que ele não cuidou da segurança
dos demais, não tinha procedimento nenhum, só assinava ali, fingia que trabalhava, mas não trabalhava. Ele pode ter essa sua pena aumentada em 1/3, né? Além desses 20 anos, tem mais um período aí de reclusão, além de outros casos, né, como omissão de socorro, fugir do local para evitar a prisão em flagrante. Tudo isso pode ocasionar um aumento dessa pena. Então, a omissão de socorro é algo também, seja em acidente de trânsito, acidente de trabalho, qualquer tipo de acidente que a gente pode ser responsabilizado. Às vezes eu não tenho nada a ver com o acidente, só que eu cheguei ali e me deparei com uma vítima. Se eu não fizer nada, eu vou ser responsabilizado também. Então, Thiago, eu não sei fazer primeiros socorros, eu não consigo. Ok, não precisa, ninguém é obrigado a fazer primeiros socorros, mas já é considerado um primeiro atendimento só o simples fato de você pegar o telefone, e chamar um socorro, chamar o bombeiro, chamar o SAMU, chamar alguém que está próximo ali, estar presente. O que não pode acontecer é você virar as costas, né? Então o cara estava ali todo arrebentado, acidentado e você não fez nada. Eu não gosto de sangue, não quero nem ver, e vai embora. Você vai ser responsabilizado. Omissão de socorro. E aí você pode responder por isso também. Mas eu não estava ali, eu cheguei depois. Ok, mas talvez se você tivesse chamado um socorro, aquela vítima tinha a chance de sobreviver. Como você não chamou, então ela não teve essa chance. Está previsto em lei, a gente pode responder por isso. Então a gente precisa também tomar muito cuidado, estar atento. Se eu tiver condições, claro, eu vou fazer o atendimento, primeiro socorro. Se eu não gosto, se eu não consigo, normal, tem gente que vê sangue e desmaia, tem gente que não gosta de altura, tem gente que não gosta de espaço confinado, ok, cada um tem os seus limites, mas o que eu não posso é ser omisso. Então, a vítima está ali, eu sei que precisa de cuidados e não faço nada, eu fugi do local, então isso pode aumentar a minha responsabilidade, pode aumentar, consequentemente, a minha pena. Então existe um gráfico aí que vai dizer um pouquinho para a gente um pouco dessas responsabilidades do acidente. Então a empresa pode receber um processo civil e uma indenização financeira, ter que pagar uma indenização financeira, vai ter uma responsabilidade jurídica por imperícia, imprudência e negligência. E aí tanto o empregador como o empregado podem responder também um processo criminal e ter a pena aí de reclusão. Então, a empresa ela é responsável pelo processo civil e por uma indenização financeira, e tanto o empregador, tanto a empresa como o empregado podem aí estar recebendo um processo criminal e sofrerem a pena de reclusão. Então, quando for comprovado aí uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, uma omissão, todos podem ser responsabilizados de acordo aí com as suas responsabilidades. Quanto maior o meu ofício aí, maior o meu cargo também, maior serão as minhas responsabilidades, com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Então, a gente precisa se atentar sempre que nesses acidentes, se a gente não tiver bem amparado, se a gente não fizer o nosso trabalho bem feito como CIPeiro, como um CIPA num conjunto, todos podem responder. Não é só o presidente da CIPA, o vice-presidente, a segurança do trabalho, mas a CIPA de uma maneira geral, o empregador vai ser investigado, feita uma análise desse acidente, e aí as responsabilidades serão distribuídas. E aí, infelizmente, não tem para onde correr, A gente vai ter que responder por isso e às vezes pode estar perdendo um registro profissional, uma credencial, pode acabar pagando uma indenização e sendo preso, perdendo períodos da nossa vida reclusos devido à nossa
falta de comprometimento, né? A nossa omissão no trabalho. Então, é importante que a CIPA conheça um pouquinho, saiba também, né? Por isso que a gente traz para vocês aqui também um pouquinho, né, dessa parte de responsabilidade civil e criminal, né? Porque é algo que, se a gente não trabalhar bem no nosso dia a dia, isso pode acontecer, isso pode ocorrer, então a gente precisa se atentar a isso também.